A Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. Há muitos e muitos anos vivia um rei e uma rainha. Dia após dia, eles diziam um para o outro: ou, se pelo menos pudéssemos ter um filho, mas nada acontecia. Um dia, quando a rainha estava se banhando, uma rã saiu da água, rastejou para a borda e lhe disse: Seu desejo será realizado. Antes que passe um ano, dará à luz a uma filha. A previsão da rã se realizou, e a rainha deu à luz a uma menina tão bonita que o rei ficou fora de si de contentamento e preparou um grande banquete. Convidou parentes, amigos e conhecidos e mandou chamar também as feiticeiras do reino, pois esperava que viessem a ser bondosas e generosas para com sua filha. Havia 13 feiticeiras ao todo, mas como o rei só tinha 12 pratos de ouro para servir o jantar, uma das mulheres teve que ficar em casa. O banquete foi celebrado com um grande esplendor, e quando se aproximava do fim, as feiticeiras concederam suas dádivas mágicas à menina. A primeira lhe conferiu virtude, a segunda lhe deu beleza, a terceira, fortuna, e assim por diante, até que a menina tivesse tudo o que se pode desejar deste mundo. No exato momento em que a 11ª mulher estava concedendo sua dádiva, a 13ª do grupo surgiu. Não fora convidada, e agora desejava se vingar. Sem olhar para ninguém ou dizer uma palavra a quem quer que fosse, gritou bem alto: Quando a filha do rei fizer 15 anos, espetará o dedo num fuso e cairá morta. E sem mais uma palavra, virou as costas a todos e deixou o salão. Todos ficaram apavorados, mas no mesmo instante, a 12ª do grupo de mulheres se levantou. Ainda restava um desejo a conceder para a menina, e, embora a feiticeira não pudesse suspender o feitiço maligno, podia abrandá-lo. Assim, ela disse: A filha do rei não morrerá, cairá num sono profundo que durará 100 anos. O rei, que queria fazer o possível e o impossível para preservar a filha da desgraça, ordenou que todos os fusos do reino inteiro fossem reduzidos a cinzas. Quanto à menina, todos os desejos proferidos pelas feiticeiras se realizaram, pois ela era tão bonita, bondosa, encantadora e ajuizada, que não havia um que não pusesse os olhos nela e não passasse a amá-la. Exatamente no dia em que a menina completou 15 anos, o rei e a rainha saíram, e ela ficou sozinha em casa. Vagou pelo castelo, espionando um cômodo após o outro, e acabou ao pé de uma velha torre. Depois de subir uma estreita escada em caracol, dentro da torre, viu-se diante de uma portinha com uma chave velha enferrujada, na fechadura. Quando rodou a chave, a porta girou e revelou um quartinho minúsculo. Nele estava uma velha com seu fuso, muito ocupada em fiar linho. Boa tarde, vovó, disse a princesa. Que está fazendo aqui? Estou fiando linho, respondeu a velha, cumprimentando a menina com a cabeça. O que é isso bamboleando assim tão esquisito? A menina perguntou. E pôs a mão no fuso, pois também queria fiar. O feitiço começou a fazer efeito imediatamente, pois espetara o dedo no fuso. Assim que tocou a ponta do fuso, a menina caiu prostrada numa cama que havia ali perto, e caiu num sono profundo. Seu torpor espalhou-se por todo o castelo. O rei e a rainha, que acabavam de voltar para casa e estavam entrando no grande salão, adormeceram, e com eles toda a corte. Os cavalos adormeceram nos estábulos, os cães no quintal, os pombos no telhado e as moscas na parede. Até o fogo que crepitava na lareira morreu e adormeceu. O assado parou de chiar e o cozinheiro, que estava a ponto de puxar o cabelo do auxiliar de cozinha, porque ele fizera uma tolice, deixou-o escapar e adormeceu. O vento também amainou, e nem mais uma folha balançou nas árvores fora do castelo. Logo, uma cerca viva de urzes começou a crescer em volta do castelo.
A cada ano ficava mais alta, até que um dia encobriria o castelo inteiro. Ficara tão espessa que não deixava ver nem a flâmula do alto do torreão do castelo. Por todo o reino circulavam histórias sobre a bela Rosa de Urze, alcunha dada à princesa adormecida. De vez em quando, um príncipe tentava abrir caminho através da cerca-viva para chegar ao castelo, mas nenhum jamais conseguia, porque as urzes se entrelaçavam umas às outras como se estivessem de mãos dadas, e os jovens que se rendavam nelas e não conseguiam se desprender morriam. Era uma morte terrível. Passados muitos e muitos anos, um outro príncipe apareceu no reino. Ouviu um velho falar sobre a cerca-viva de Urze, que, ao que se dizia, escondia um castelo. Nele, segundo o velho, uma princesa fabulosamente bela, chamada Rosa de Urze, estava dormindo havia 100 anos, junto com o rei, a rainha e toda a corte. O velho ouvira do seu avô que muitos outros príncipes haviam tentado romper a cerca-viva de Urze, mas haviam ficado presos pela planta e morrido mortes horríveis. O jovem disse: Eu não tenho medo. Vou encontrar esse castelo para poder ver a bela Rosa de Urs. O bondoso velho fez o que podia para dissuadir o príncipe, mas ele não lhe deu ouvidos. Aconteceu que o prazo de 100 anos acabara de se esgotar, e chegara o dia em que a Rosa de Urs iria acordar. Quando se aproximou da cerca viva de Urzes, o príncipe encontrou nada senão grandes e lindas flores. Elas se afastavam para abrir caminho e o deixaram passar são e salvo. Depois se fecharam atrás dele, formando uma cerca. No pátio, os cavalos e os cães de caça malhados estavam deitados no mesmo lugar, profundamente adormecidos, e os pombos permaneciam empoleirados, com as cabecinhas metidas debaixo das asas. O príncipe avançou até o castelo e viu que até as moscas dormiam a sono solto nas paredes. O cozinheiro ainda estava na cozinha, com a mão erguida no ar como se estivesse a ponto de agarrar o auxiliar de cozinha. E a criada continuava sentada à mesa, com uma galinha preta que estava prestes a depenar. Indo um pouco adiante, o príncipe chegou ao salão, onde viu a corte inteira dormindo profundamente, com o rei e a rainha deitados bem junto dos seus tronos. Seguiu em frente e tudo estava tão silencioso que podia ouvir a própria respiração. Finalmente chegou à torre e abriu a porta do quartinho em que Rosa de Urze dormia. Lá estava a princesa deitada, tão bonita que ele não conseguia tirar os olhos dela. Então curvou-se e beijou-a. Mal o príncipe lhe roçara os lábios, a Rosa de Urze despertou, abriu os olhos e sorriu docemente para ele. Desceram juntos a escada. O rei, a rainha e toda a corte haviam despertado e olhavam uns para os outros com grande espanto. Os cavalos no pátio se levantaram e se sacudiram. Os cães de caça se ergueram de um salto e abanaram os rabos. Os pombos botaram as cabeças para fora das árvores, olharam em volta e revoaram para os campos. As moscas começaram a se arrastar pelas paredes. O fogo na cozinha crepitou, rebentou em chamas e começou a cozinhar a comida de novo. O assado voltou a chiar. O cozinheiro deu uma palmada tão forte no auxiliar de cozinha que ele berrou. A criada terminou de depenar a galinha. O casamento da Rosa de Urso e do príncipe foi celebrado com grande esplendor, e os dois viveram felizes para sempre.